Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 27º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil! Uhul! E hoje nós vamos falar sobre o 23º e último capítulo desse livro, que tem como título A Primavera Licena e o Fim da Regência. O último capítulo do livro. Hoje a gente vai encerrar a nossa leitura de Fogo e Sangue, meu Deus. O tempo passou voando. Mas acalme-se, viu, pessoal? Porque essa não é a última vez que vocês vão ouvir a gente. Sim. Nós vamos explicar tudo isso e muito mais no final desse episódio. Então fique conosco. Exatamente. Então, Gesiel Bueno, lê pra gente a última sinopse, por favor. O final da regência de Aegon III é marcado por muita confusão. A entrada da casa Rogari em Westeros não é bem vista pelas melhores famílias do Oeste e o rei sofre uma tentativa de envenenamento, e em que quem morre é o seu amigo Gaemon Cabelo Claro. No leste e em Dorne, a morte quase simultânea de Lysandro e Drazenko marcam a decadência dessa rica casa de Essos, enquanto a investigação de quem havia tentado matar o rei começa. Um dos nomes apontados é sua antiga mão, o Lord Anwin Pick. Quando a guarda real se aproxima da Fortaleza Vermelha para interrogar Larra Rogari, Viserys e Aegon se fecham lá dentro e começa o cerco secreto. A situação do vale é resolvida e um conselho gigantesco é convocado para se escolher novos regentes e uma nova mão do rei. Aegon III finalmente alcança a maioridade e pode assumir o trono de ferro com plenos poderes. Sim, nós terminamos o episódio passado com a volta do príncipe Viserys e a saída do Lord Anwin Pick do cargo de mão do rei. Quem assumiu foi o Lord Tadeus Rohan, e então a gente começa o ano de 134 depois da conquista. Esse ano foi de paz relativa, pelo menos dentro da Fortaleza Vermelha, mas não foi um ano legal porque morreu muita gente. Morreu o último dos Lords Regentes originais do rei Aegon, o Lord Manfred Mutum, e para substituir ele, a mão escolheu o marido da princesa Rhaena, o Lord Corryn Cobray. E morreu muita gente de fome em todo o Westeros e de frio também, lá no norte. Além disso, as Ilhas de Ferro estavam em guerra pela sucessão depois da morte do Lula Gigante Vermelha. Quem morreu também foi a Jaime Arryn, a donzela do Vale, de uma gripe aos 40 anos de idade. Ela indicou o Sir Joffrey Arryn, primo dela, como herdeiro no testamento. Isso, e a morte dela começou outra confusão também, porque o Sir Joffrey era primo de 4º grau. Ela tinha um primo direto chamado Arnold Arryn, que, apesar de estar louco por ter passado vários anos preso nas celas do Céu do Ninho da Águia e nas masmorras embaixo dos Portões da Lua, ele tinha um filho são e muito ambicioso chamado Eldrick Arryn, que queria ser o Senhor do Vale. E uma outra reivindicação veio do Isambard Arryn, conhecido também como Falcão Dourado, que era de um ramo diferente dos Arryn, mas que também tinha enriquecido com o comércio e também queria ser senhor. O Lord Rohan bem que tentou apaziguar todas essas situações, só que ele não conseguiu quase nada, porque ninguém obedecia às ordens dele. Ele e o rei Aegon eram queridos, mas pouco temidos. Pois é. Mas voltando para a Fortaleza Vermelha, a gente agora vai dar uma atenção para uma figura muito peculiar que agora estava morando lá, a Larra Rogari, mulher do príncipe Viserys. Como a gente tinha comentado no episódio passado, a Larra era Lysena, uma das 9 cidades livres de Essos, Lys. E como a gente sabe, ela tinha uma cultura muito diferente da cultura do Westeros. Ela falava uma língua diferente, vestia roupas diferentes e adorava deuses diferentes. E acontece que a Larra, mesmo agora morando em Westeros, nunca fez questão nenhuma de aprender a falar a língua comum do continente e também não adotou a moda de lá.
ou seja, ela agia como se nunca tivesse saído de Lys. Nem os guardas delas ou as damas de companhia dela eram Westeroses. Todo mundo era de Lys e o povo sabia disso e não gostava. Mesmo assim, isso era pouco se comparado com a questão religiosa. Exatamente. A gente já sabe há muito tempo como esse negócio da religião era importante lá em Westeros. Vocês, do público, lembram que essa foi a questão que quase fez o domínio Targaryen dar errado logo depois da morte do Aegon e durante o reinado do Aenys e do Maegor, e que só o Jaehaerys conseguiu apaziguar as coisas com a teoria do excepcionalismo. Então, quando chegou uma mulher como a Larra ali naquele local, causou certo estranhamento e rejeição. Sim, porque o Westeros era bastante conservador nas tradições, principalmente no que se refere às tradições religiosas, com exceção de Dorne. Eu tenho certeza lá que em Dorne não tava nem aí, porque ela fazia ou deixava de fazer, ou se ela adorava uma deusa gata de 6 seios ou não. Mas para as famílias do Westeros, realmente, ela era bem bizarra. E agora o Viserys era o herdeiro do Trono de Ferro. Imagina se acontece alguma coisa com ele e o Viserys vira rei. A rainha e o filho que ela viesse a ter com o Viserys iam ser odiados. Sim, com certeza, né? Assim como a gente já viu casos parecidos no passado. Só que menos amados ainda do que a Larra eram os 3 irmãos dela, que também tinham se estabelecido ali em Westeros. O Moredo Rogari era o comandante da guarda da irmã. O Loto Rogari cuidou de estabelecer uma filial do Banco Rogari ali mesmo em Porto Real, no alto da colina de Vicênia. Lembrando que uma das cláusulas do acordo que o Punho de Carvalho fez com o pai da Larra, o Lissandro Rogari, pela volta do Viserys, era que pelo menos parte do tesouro da coroa fosse para o Banco Rogari. E por fim, o último irmão, o Rogerio Rogari, construiu uma das famosas casas de prazer de Lys, que eles chamavam de Casa de Travesseiros. E lá dentro aconteciam coisas a que os Westeroses não estavam acostumados. O cogumelo, claro, foi lá várias vezes pessoalmente. E fora isso, a Guerra das 3 Filhas no Essos acabou e o Racalinho Hindum finalmente fugiu dos degraus, indo para o sul nas Ilhas Basilisco, e os Dorneses passaram a comandar a maior parte dessa região tão tumultuada. Dorne estava bem próximo de Lys, e principalmente da família Rogari, e agora, com a filha do chefe dessa casa casada com um príncipe Targaryen, os Rogari também estavam próximos do Trono de Ferro. Por isso, no fim do ano de 134 depois da conquista, muitos tinham medo de que Lys viesse a dominar o Westeros também. Mas todo o clima negativo que os Rogari trouxeram era só porque eles eram estrangeiros, porque na verdade a Larra, o Moredo, o Loto e o Rogério não eram diferentes de muitos senhores e damas do Westeros e da própria corte. Inclusive, se eles fossem Westerosos, eles seriam até admirados pelo que eles estavam fazendo lá. Mas aí finalmente chegou o ano de 135 depois da conquista e com ele a cidadela de Vila Velha, a sede dos mestres e intelectuais dos 7 reinos, anunciou o fim de um dos invernos mais longos e cruéis que o Westeros já havia passado. Nessa época, parece que as coisas estavam começando a entrar nos eixos de novo, porque acabou a guerra nas Ilhas de Ferro e o Lord Cregan Stark pegou um empréstimo enorme do Banco de Ferro de Bravos para comprar comida e sementes para os nortistas. Notem que ele pegou empréstimo do Banco de Bravos e não do novo Banco Rogari. Pode até ser que fosse mais fácil por questões geográficas fazer negócios com Bravos, mas pelo visto o Lord Cregan Stark não gostava mais dos Rogari do que o resto dos 7 reinos. No que ele fez muito bem, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas lá no vale, a luta não acabou, o que deixou a mão do rei, o Lord Thaddeus Rohan, muito pistola. Como os Arryn não obedeciam ele e não foram até Porto Real para submeter a questão dele diante dos regentes, ele mandou 1000 homens para a Vila Gaivota sob o comando do colega regente dele, o Lord Corwin Corbray, para resolver as coisas por lá. Mas em Porto Real a situação estava bem melhor, porque a presença dos Rogari do Banco da Família ajudou o comércio a decolar de novo. E não demorou muito para outras cidades portuárias como Lagoa da Donzela, Porto Branco,
Vila Gaivota e a própria Derivamarca e até Vila Velha no sul e Lannisport no oeste serem beneficiadas também. E lá em Dorne, a princesa Aliandra Martell casou com o Drazenko Rogari, irmão do Lissandro, fazendo dele príncipe consorte e senhor dos degraus, o que aumentou ainda mais o poder da casa Rogari no oeste. Mas a coisa mais empolgante que aconteceu nesse ano de 135 depois da conquista foi uma cena que não era vista há alguns anos, desde a época da dança. Um dragão foi visto no céu de novo. Ai, que lindo! Sim, muito! A princesa Rhaena, aos 19 anos, estava montando pela primeira vez a dragoa dela, Amanhã. Amanhã ficava no Poço dos Dragões desde que a Rhaena havia chegado em Porto Real. Até porque, como a gente sabe, o Aegon tinha horror dos dragões. Por isso, depois que a dragoa atingiu o tamanho em que ela podia ser montada, a Rhaena só pousou uma vez com ela na Fortaleza Vermelha, para deleite da rainha Daenerys, que ficou tão encantada com a fera que chegou a dizer que queria um dragão para ela também. Mas nada convenceu o rei Aegon a ir dar uma olhada na irmã voando. A Rhaena, então, voou para a Pedra do Dragão, onde, como ela mesma disse, dragões e quem os montam são bem-vindos. Eu faria a mesma coisa. Com certeza. Pois é, parece que os dragões tinham mesmo uma certa atração por Pedra do Dragão, né? Mesmo que eles não vivessem lá. Mas bom, menos de 15 dias depois disso acontecer, a Lara Rogari deu à luz o primeiro filho dela com o príncipe Viserys. Ela tinha 20 anos e Viserys 13. Eles deram o nome do menino de, adivinhem, Aegon. Logo que ele nasceu, Viserys colocou um ovo de dragão no berço dele, como era costume dos Targaryen. Ele colocou um ovo de dragão no berço dele, gente, presta atenção, tá? E além disso, esse garoto, por mais que tivesse a mãe estrangeira, como a gente comentou agora há pouco, foi ungido na fé, ou seja, na religião dos 7 reinos, na religião do pai dele. Mas a Lara também pretendia que ele fosse abençoado pelos deuses dela também. Por isso, o falatório começou. Mas logo depois disso, começou também a acontecer uma série de desastres com o reino e com a família real, um depois do outro. Foi o começo de mais uma época de trevas, mesmo que o inverno tivesse acabado. E o primeiro sinal de coisa ruim aconteceu lá em Derivamarca. Sim, porque lá em Derivamarca, o ovo de dragão que o Alyn e a princesa Rhaena tinham colocado no berço da filhinha deles, a Laena, chocou. Mas dele nasceu não um mini dragão, e sim uma monstruosidade. Um arme sem asas e cego que parecia um verme. Alguns momentos depois que ele saiu da casca do ovo, ele se voltou contra a bebê, o que era uma coisa sem precedentes, e arrancou, pasmem, um pedaço do braço dela. Na mesma hora, o punho de carvalho arrancou a criatura de cima da bebê e cortou o verme em pedacinhos. O rei Aegon ficou muito abalado com essa notícia quando ele ficou sabendo dela e foi conversar com o irmão. E atenção agora para uma notícia importante. A Flávia, essa que vos fala, havia questionado no episódio passado onde estava o ovo de dragão do Viserys que ele tinha escondido quando foi sequestrado. E agora a gente descobriu. O Aegon foi conversar com o irmão, porque o Viserys, perguntar: ô parceiro, por que você ainda tem esse ovo? O príncipe tinha guardado ele durante todos os anos que ele havia passado no exílio. Nossa, pois ainda bem que o George Martin falou nesse ovo, né? Porque senão eu ia ficar muito encucado com isso. Então agora a gente já sabe. Estava com o Viserys e ele nunca chocou, o que foi muito interessante, porque se o dragão tivesse nascido, com certeza iam ter tirado ele do Viserys. Parece até que os dragões sabem quando eles devem nascer, né? Faz parte da mágica deles. Só esse mesmo da Laena que foi muito estranho. Mas bom, quando o Aegon ficou sabendo do caso da sobrinha, ele ordenou que todos os ovos que estavam no castelo fossem retirados de lá e nenhum protesto do Viserys serviu para fazer ele mudar de ideia. Preste atenção nisso também, gente. Ele ordenou que todos os ovos que estavam no castelo fossem retirados. Por isso, o ovo do bebê Aegon e o próprio ovo dele, Viserys, foram enviados para a Pedra do Dragão. E o Viserys ficou muito pistola com o irmão e não falou com ele por um bom tempo. E o Aegon ficou triste com isso. Mas o que aconteceu depois deixou ele mais triste ainda.
Um dia, o rei estava jantando com a rainha Daenerys e o amigo dele, o Gaemon Cabelo Claro. Quando o Gaemon falou que estava com cólicas, o Aegon mandou chamar o mestre Munkun, mas quando o mestre chegou, o garoto já tinha desmaiado e a Daenerys também estava se queixando de dor na barriga. Claro que eles tinham sido envenenados e o mestre Munkun conseguiu salvar a rainha, mas ele chegou tarde demais para o Gaemon, que morreu 1 hora depois disso. Parece que ele tinha 9 anos. A sorte do rei foi que ele não gostava muito de comer. Então, se ele tinha ingerido qualquer veneno, foi numa dose tão ínfima que não fez nenhuma diferença. A morte do Gaemon serviu para aproximar de novo o Viserys do irmão, que voltou a falar com ele como antes. Mas o Aegon tinha voltado ele mesmo àquele estado antigo de depressão e melancolia e falta de interesse por qualquer coisa. Cara, socorro. Eu tenho muita dor desse menino. Quando parecia que ele ia conseguir voltar ao normal, acontece essas coisas. Mas as tragédias não param por aí. A tragédia seguinte aconteceu lá no Vale do Arryn, onde, como a gente já disse, estava acontecendo uma confusão gigante pela sucessão depois da morte da Jane Arryn. O Lord Corran Corbray, como regente do rei, tinha ido para lá para resolver a questão e ele decidiu que o testamento da Jane Arryn tinha que prevalecer, ou seja, ele declarou o Sir Joffrey Arryn o legítimo senhor do Ninho da Águia. Aí os outros requerentes ficaram muito pistolas e se recusaram a aceitar a determinação dele. Na confusão, o Lord Corran prendeu o Isengard Arryn, o Falcão Dourado, e executou o Eldrick Arryn. Mas o pai maluco dele, lembram? O Arnold Arryn, conseguiu fugir e se escondeu em Pedra Runa sob a proteção de um cara chamado Gunther Royce, conhecido no Vale como Gigante de Bronze. O Lord Corran, então, foi lá confrontar o homem e a discussão deles começou a ficar acalorada, com muito xingamento e ameaça. Foi então que numa hora lá, o Lord Corran puxou a espada de aço valeriano dele, a Senhora Desespero, e um arqueiro do Gunther Royce achou que ele ia atacar o senhor dele. E talvez fosse mesmo, ninguém nunca chegou a saber. Mas o que aconteceu foi que esse arqueiro soltou uma flecha e acertou o Lord Corran no peito, matando ele. Sim, imagina a repercussão disso, né? Porque o Lord Corran era cunhado do rei, casado com a irmã dele, a princesa Rhaena, e parente por casamento do Lord Alyn Punho de Carvalho, já que o Alyn era casado com a princesa Baela, irmã gêmea da Rhaena. Ou seja, treta, né? Muito grande. Pois é, e com essa morte, o cheiro de guerra começou a ficar forte no Vale, porque muitas famílias apoiaram a decisão do Lord Corran de nomear o Joffrey o novo senhor do Vale, e outras muitas famílias apoiaram o maluco Arnold e o Falcão Dourado, mesmo ele estando preso. Então, lá de Porto Real, o Lord Rowan deu um ultimato, mandando que os apoiadores do louco Arnold e do Falcão Dourado baixassem as armas se não quisessem provocar o, abre aspas, desprazer do trono de ferro, fecha aspas. E aí, ninguém respondeu. Todo mundo atrevido lá no Vale, né? Ousados esses meninos. Demais. Saiu a Jane Arryn, que além de a donzela do Vale, eu vou chamar de Dama de Ferro, porque mantinha esse povo aí sob controle, e começou a confusão, né? Pois é, eu queria lembrar esses senhores e senhoras aí que agora a princesa Rhaena tinha um dragão de tamanho suficiente para ela montar, e mesmo pequena amanhã podia causar muito estrago. Mas antes disso, o Lord Rohan se reuniu com o Punho de Carvalho para fazer planos para pôr fim à rebelião. Eles juntaram 9.000 homens para entrar nas montanhas do vale, enquanto o próprio Punho de Carvalho foi atacar pelo mar. E enquanto isso, a princesa Baela saiu de Derivamarca para ir consolar a irmã lá em Pedra do Dragão e impedir que a Rhaena fizesse justamente isso que eu acabei de falar, pegar amanhã e ir lá se vingar por conta própria. Eu iria demais. Eu também iria. Mas o erro do Lord Rowan foi ter indicado o irmão da Lara Rogari, o Moredo, para comandar as tropas que o Alyn ia levar para o vale. Essa indicação não foi nem um pouco popular e o Moredo era o menos popular dos 3 irmãos Rogari, homens ali de Westeros, né? Por ter dado o comando para ele, o pessoal, e principalmente o pessoal que estava ali na corte por causa da mão anterior, o Lord Unwin Pick,
que é o favorito da Flávia, começou a dizer que era então mesmo verdade que o Lord Rohan tinha se vendido para os Rogari e para o Punho de Carvalho. E mesmo que essas especulações não fossem realmente verdade, essa indicação tinha mesmo um problema prático, que era o fato de o Moredo não falar o idioma comum de Westeros. Ele precisava de um tradutor para transmitir as ordens dele e para receber os relatos das próprias tropas. Quando esse tradutor morreu numa das batalhas nas ruas de Vila Gaivota, o caos começou e o ataque no vale não foi bem sucedido. Cara, realmente, isso aí mostrou o tanto que a mão, né, o Lord Rohan... Unwin Peak. Não, o Lord Rohan. Uhum. É o atual, né? O atual, o tanto que ele era meio ingênuo, né? Porque como que você faz isso? Põe pra liderar, tipo, uma tropa importante dessa, um cara que nem fala a língua de lá. Eu não creio que ele tenha se vendido pros Rogari. Não acho que ele tinha se Foi vendido. na inocência mesmo. Eu acho que ele é inocente. A gente nunca vai saber, né? Porque a gente vai ver que nunca vai falar. Mas isso aí faz parecer que sim. Né? Porque como que ele faz isso? Enfim. Continuando, né, nessa questão aí do vale, por terra, o exército real que a mão mandou para lá não teve mais sorte, porque a neve da época retardava o avanço das tropas e os homens sofriam os ataques dos clãs das montanhas, que eram o terror daquela região. A gente conheceu bem eles nos capítulos do Tyrion, lá nas Crônicas de Gelo e Fogo. Mas o mais interessante aconteceu em uma noite, quando o exército cansado foi acampar e eles viram a entrada de uma caverna nas encostas mais acima de onde eles estavam. Então 12 homens foram lá ver se eles podiam se abrigar ali. Mas, quando eles chegaram na boca da caverna, deram de cara com um dragão, uma fera marrom e furiosa, montada por uma mulher maltrapilha. Era quem? O Rambovelho e a Nete, Ortigas, que estavam desaparecidos desde a dança. Essa foi também a última aparição deles que a história registra. Quando o exército real finalmente chegou no vale, estava tão desfeito que, longe de ajudar na guerra, só atrapalhou quem ele tinha ido ajudar. Enquanto a luta lá no vale continuava, no sul, mais tragédias aconteceram com a morte quase simultânea do Lissandro e do Drazenko Rogares. O Lissandro lá em Lys e o Drazenko em Lança Solar, em Dorne. As duas mortes aconteceram com a diferença de um dia e as duas tiveram circunstâncias muito suspeitas. O Drazenko morreu primeiro, engasgado com um pedaço de bacon, e o Lissandro afogado quando a barcaça dele afundou enquanto transportava ele de uma casa de prazer de volta para o palácio dele. Muita gente insiste que as mortes foram totalmente acidentais, mas outros afirmam que tudo foi um plano para derrubar a casa Rogari e acabar com todo o poder que eles tinham conseguido conquistar. Eu fico com a segunda opção. Eu também. Muitos diziam que as mortes foram obras dos homens sem rosto de bravos, que eu também acho, mas eles só agiam por ordem de quem contratava eles. Se foram os homens sem rosto, então quem tinha sido o mandante, né? Tinha gente demais que odiava os Rogares, então fica muito difícil de a gente saber. Tinha o Banco de Ferro de Bravos, que pode ter se irritado muito com a concorrência do Banco Rogari, o Hakali Hindum, o Arconte de Tirosh e vários príncipes, mercadores e magistas de Lys que podiam ser culpados. Vai saber. Se foi assassinato, eles foram tão bem executados que não tinha nem como provar. Então começou uma guerra pela sucessão dos cargos que o Lysandro ocupava lá em Lys, porque nenhum deles era hereditário. Só que em Lys as guerras não eram lutadas com exércitos como no Westeros, e sim com planos e venenos. Então a quantidade de gente que foi envenenada ou morreu em emboscadas foi tipo surreal. Com a morte do Lysandro, então, todos os pertences e propriedades dele foram divididos entre os filhos, sendo que quem herdou o Banco Rogari foi um filho dele chamado Lysaro, que, como diz o livro, tinha o dobro da ambição e metade da capacidade do pai. Ele queria governar Lys e, para isso, ele fez um plano idiota que deu errado logo.
pagando subornos altíssimos e entretenimento generoso. Isso fez a fortuna pessoal dele acabar e ele começou a desviar ouro do banco. Sim, e aí, quando os investidores perceberam que o Banco Rogari estava indo de mal a pior, começaram a exigir o ouro de volta, até que o banco faliu e o Lissaro desapareceu. Ele fugiu, deixando a mulher, as filhas e o palácio dele para trás. Essa foi a queda da casa Rogari, porque depois disso, vários dos outros filhos do Lissandro, lembrando que ele tinha 25 filhos, entre legítimos e bastardos, foram presos e julgados pela participação nas artimanhas do irmão. E até em Porto Real, o Moredo e o Rogério Rogari foram presos e colocados na Torre da Mão. Só o fato de eles serem parentes da mulher do príncipe Viserys foi o que salvou eles. E quem também foi preso junto com os Rogari foi a mão do rei, o Lord Thedros Rohan, porque foi ele que tinha mandado prender os irmãos da Larra. Lembrando que, depois da morte do Sir Corwin Corbray lá no vale, só restavam o Lord Rohan e o grande mestre Munkun, de regentes do rei. Mas os presos não acabaram por aí, porque um monte de primos, parentes e empregados da mão também foram presos. E um dia, quando um cavaleiro da guarda real chamado Amaury Pick se aproximou da fortaleza de Maegor com 12 homens, ele encontrou o próprio príncipe Viserys esperando em pé na ponte levadiça e armado com um machado, e essa cena foi demais. Toda essa sequência, aliás. Eu acho que começa agora a parte mais legal do capítulo, né? Com certeza. Porque o Viserys estava com medo de que eles estivessem indo prender a Larra, né? A guarda real. Aí o Amaury Pick disse para o rei que eles precisavam da Larra para interrogatório e que eram ordens da mão do rei. E quando o príncipe perguntou se eles estavam falando do Lord Rohan, eles disseram para ele que o Sir Marston Waters tinha assumido o cargo. Foi nesse momento que o rei Aegon III apareceu e se colocou do lado do irmão, falando que ele não tinha escolhido o Sir Marston Waters como irmão, ora bolas. E foi aí que a confusão começou. O Sr. Amaury perdeu a paciência e mandou que os homens dele afastassem os dois garotos. Mas o Viserys pegou o machado que ele estava carregando e enfiou na madeira da ponte, avisando que quem passasse da linha que a arma estava delimitando ia morrer. Então, o rei e o príncipe se retiraram para dentro da fortaleza de Maegor, dando lugar para uma sombra. Era o Sandok, a sombra, que tinha vindo de Lys como um presente do Lysandro Rogari para a filha dele. O homem era um gigante negro de quase 2,10 metros de altura, cujos lábios e a língua tinham sido removidos. Imaginem essa figura. Sim, o Sandok era um guerreiro excelente e o tamanho dele só ajudava. Por isso, ele acabou facinho com os homens do Sir Amaury quando eles se jogaram em cima dele. E venceu também o próprio Sir Amaury. Depois disso, o gigante voltou para dentro da Fortaleza Vermelha e o Aegon mandou que a ponte fosse erguida e a ponte levadiça fosse fechada. Durante 18 dias, ele, o príncipe Viserys, a Larra e quem mais estivesse lá dentro ficaram isolados, no que ficou conhecido como Cerco Secreto. O resto da Fortaleza Vermelha estava nas mãos do Marston Waters e da guarda real dele. Ninguém conseguia fazer o Aegon sair do castelo. Isso leva a gente a se perguntar por que o Sir Marston Waters simplesmente não invadiu a fortaleza e acabou logo com aquele isolamento. E a explicação mais simples é a de que ele não era nem um grande cavaleiro e muito menos um grande homem. O Marston Waters era simplesmente um bastardo que, por um acaso, ascendeu rapidamente depois que o Larys Strong, pé torto, escolheu ele para proteger o então rei Aegon II durante a dança. Por isso, ele não quis ordenar um ataque ao segundo rei que ele tinha jurado proteger. Ele tentou resolver tudo com palavras, ou talvez pela fome, porque era claro que os suprimentos do Aegon III na fortaleza de Maegor iriam acabar em algum momento. Sim, sim. Lembrando também que o Marston Waters é odiado pelo Aegon III, né? Porque ele é o cara que ficou do lado dele vendo a Rhaenyra sendo comida pelo Sunfire. Não fez nada. Né? Não fez nada e isso, né, ficou na cabeça do Aegon, claro.
Mas, enquanto o cerco secreto continuava, o Lord Thaddeus Rowan foi levado acorrentado para confessar os crimes dele. Engraçado que o livro diz que ele foi levado para confessar os crimes, né? Não para se defender ou provar que ele não tinha nada a ver com tudo aquilo. Tipo, decidiram que ele era culpado e pronto. E assim foi. O pior crime dos quais ele estava sendo acusado era o de tentar envenenar o rei Aegon III e a rainha para colocar o príncipe Viserys e a Lady Lys no poder, porque, segundo ele, o Lord Thaddeus tinha se vendido para o Lysandro Rogari e Lys. Inclusive, o veneno usado naquele episódio que acabou matando o Gaemon Cabelo Claro chamava Lágrimas de Lys, que é um veneno muito famoso no mundo de Gelo e Fogo, a gente viu muito também nas crônicas. A aparência do Lord Rowan estava horrível nesse momento, e ficou claro para todo mundo que ele tinha sido torturado, ou seja, era por isso que ele estava indo confessar tudo. Mas o Aegon não acreditou naquele teatro que estava sendo exibido para ele e declarou a mão inocente de todas as acusações, mandando soltar ele e os homens dele, que também estavam presos. E nesse momento eu gostei muito do Aegon. Mais ainda, o rei mandou prender o George Graceford, que era o senhor confessor, e o senhor confessor é como era chamado o torturador nas masmorras da Fortaleza Vermelha. Sim, e nem foi preciso fazer muito esforço, nem mesmo torturar o senhor confessor, porque só de ver os instrumentos de tortura ele já falou tudo e revelou quem tinha planejado todos aqueles acontecimentos. Entre os nomes que ele falou estavam o do Amaury Peake, o Sir Merwin Flowers, da Guarda Real, o Tessário, o Tigre, que em algum momento do capítulo também é chamado de Tessário ou Polegar, não sei porquê, deve ter sido algum problema de tradução, ou sei lá. O Septão Bernard, o Sir Garrett Long, o Sir Victor Risley, o Sir Lucas Laygood, dos Mantos Dourados, e 6 dos 7 capitões dos portões da cidade, e até mesmo 3 damas da rainha, ou seja, o Aegon e o Viserys estavam cercados de traidores por todos os lados. Então começou a confusão enquanto os homens do Marston Waters foram atrás de cada um dos nomes que o George Graceford falou. O próprio Waters foi atrás do Mervyn Flowers. Quando soube que ele tinha sido denunciado, o Mervyn Flowers tirou a espada da bainha e ofereceu o cabo para o Marston Waters. Mas quando o cavaleiro pegou a arma, o Flowers segurou o pulso dele, puxou uma adaga com a outra mão e enfiou na barriga do Waters. Claro que depois foi ele foi pego, né? E os 2 homens acabaram morrendo. Pois é. De todos os homens que o Graceford citou e que foram presos, alguns foram bem sinceros. O Gareth Long, por exemplo, disse que traiu o Aegon III porque ele era um fraco e um indigno de se sentar no trono de ferro. A Aenys Feelings, né? O Septão Bernard disse que agiu pela fé, que ele queria que a Lady Lys, que venerava deuses estrangeiros bizarros, morresse com os irmãos para o Viserys poder se casar com uma rainha austerosa adequada. E o Tessário Tigre diz que fez tudo aquilo por ouro, garotas e vingança, porque uma vez o Rogério Rogari tinha expulsado ele do bordel porque ele tinha batido numa mulher. Bem feito. Então, ele queria o bordel e a masculinidade do Rogério, ou seja, o piu-piu dele. E alguém tinha prometido. Eu nunca vou me acostumar com isso. E alguém tinha prometido pro Tessário que ele teria isso. Mas quem foi essa pessoa? O Tigre não conseguiu falar porque ele morreu antes em razão da tortura que ele estava sofrendo para confessar. Mas o Cogumelo lembra que um nome não foi mencionado e que esse nome era o mentor-mor do plano todo, porque nenhum daqueles homens que tinha sido interrogado ou mortos recentemente tinham capacidade para armar uma conspiração daquela. E esse nome era Owen Peake. E eu concordo demais com o Cogumelo. Eu também concordo com o Cogumelo. Mas não havia nenhuma prova contra ele, até porque ele estava quietinho lá em Pique Estrela, na casa dele. Não importa. Oi? Não importa. Ele é culpado. Não importa. Ele é um sem vergonha. Então, só depois... aliás, essa suspeita dele eu achei que ela foi descartada muito rápido no livro. Eu achei que eles não investigaram mais a fundo, enfim. Não. Isso me causou um certo estranhamento. Pode ser. Mas beleza, ficou tipo por isso mesmo, né? Mas tudo bem.
Então, só depois que o rei Aegon viu o grande mestre Munkun enviar um bando de corvos, convocando dezenas dos senhores de Westeros para irem lá para Porto Real, foi que ele permitiu, e eu achei isso extremamente astuto da parte dele, foi que ele permitiu que a fortaleza de Maegor fosse aberta novamente. O pessoal lá dentro já estava começando a passar fome. O Lord Rowan estava livre agora, mas ele não estava em condições de assumir o cargo de mão do rei, de novo, por causa da consequência da tortura que ele havia sofrido. Por isso ele foi mandado para Bosquedouro, a sede da casa dele, prometendo voltar quando ele tivesse se recuperado completamente. Mas ele morreu na estrada. Então o grande mestre Munkun assumiu temporariamente os dois cargos de regente e mão. Enquanto isso, todos os presos nas masmorras iriam continuar presos, aguardando seu julgamento. Isso. E enquanto isso, os senhores que o mestre Munkun tinha convocado a Porto Real para resolver as questões por ali, começaram a chegar e a cidade ficou lotada. Era o final de 136 depois da conquista e foi a maior concentração de senhores do Westeros desde o grande conselho que o rei de Jaehaerys tinha convocado em 101 depois da conquista. A essa época, a questão lá no vale já tinha sido resolvida e o Joffrey Arryn finalmente foi reconhecido pelos rivais dele como o novo Lorde do Ninho da Águia. Por isso, o próprio Joffrey, inclusive esses rivais e vários outros senhores do vale, foram até Porto Real, e vários senhores das terras fluviais também, assim como do oeste e das terras da tempestade. Entre eles estavam o Lyonel Hightower, alguns representantes da Johanna Lannister, que nunca sai de Rochedo Casterly para nada, pelo visto, né? E o Lord Unpick, o Atrevido. O cara tinha sido acusado, o cara tinha sido acusado de ter tramado a morte do rei e ainda assim foi lá na cara de pau. Bom, cada um com seus problemas, né? E do norte foram os Manderly. Dorne não mandou ninguém, porque Dorne não fazia exatamente parte dos Sete Reinos, né? Era mais independente. Mas qual era a pauta dessa reunião gigante, então? Escolher novos regentes e uma nova mão do rei. E assim como o Jaehaerys não foi ao Conselho de 101 depois da conquista, o rei Aegon III também não estava presente nesse de 133, mas o príncipe Viserys estava. E os caras ficaram 15 dias lá conversando sem chegar nem perto de uma decisão. Porque muitos eram inimigos e os senhores menores eram desprezados por serem pobres e fracos. Então, o mestre Munkun ficou meio desesperado e sugeriu que fossem escolhidos 3 regentes por sorteio. O príncipe Viserys gostou da ideia e apoiou o mestre, e assim ficou decidido. Os sorteados então foram o Willan Stackspear, o Mark Merryweather e o Laurent Grandson. E o arquimestre Gildain, nosso cronista mor, diz que eles eram tão inofensivos quanto insignificantes, o que não são as melhores qualidades para um regente, não é mesmo? A questão da mão foi um pouco mais complicada, porque os senhores de Westeros não queriam deixar essa escolha para os novos regentes. Depois de muitas sugestões em que foram citados os nomes do Anwin Peake de novo, do Alyn Punho de Carvalho, do Kermit Tully e do Bendicott Blackwood, quem acabou sendo nomeado foi o Lord Torhain Manderly, o que agradou porque ele era pouco conhecido e por isso não tinha inimigos, a não ser o Anwin Peake. Lembrando que a casa Manderly era antes da Campina, mas ela acabou sendo expulsa para o norte. Nossa, inacreditável que eles tenham pensado em colocar o Anwin Peake de novo como mão. Eles deviam estar com cocô na cabeça, só pode. Mas tudo bem, né? Pelo menos ele não voltou para o cargo. E depois da mão, os outros cargos também foram sendo preenchidos. O Isambard Arryn, o Falcão Dourado, foi nomeado mestre da moeda. O Gedmund Peake foi nomeado senhor almirante e mestre dos navios no lugar do Alyn Punho de Carvalho. O Sir Reinhard Huskin virou o senhor comandante da guarda real e o Sir Adrian Thorne virou o capitão da guarda da cidade. Depois que tudo estava resolvido, então, o Aegon aprovou. E a primeira tarefa que o Lord Torhain Manderly teve como mão foi o julgamento dos acusados de terem tentado envenenar o rei. Eu gostei bastante dessa parte também, desde a escolha dos
dos regentes da mão até esse julgamento. A maioria deles foi condenada e preferiu vestir o preto e ir para a muralha. As 3 mulheres acusadas puderam escolher entre perder o nariz ou seguir o caminho religioso, exceto a Cassandra Baratheon, que escapou pelo nascimento nobre dela. No entanto, ela foi obrigada a se casar com um cavaleiro menor e ir morar no castelo de, abre aspas, lama e raízes de árvore, fecha aspas. E quanto aos irmãos Rogari, o Lizaro, que foi quem causou a ruína da casa dele, sofreu um destino terrível no Essos, sendo açoitado até a morte. O Rogério levou 7 chibatadas, vendeu o bordel dele em Porto Real e comprou um navio, passando a viver de comércio e venda de luxúria. E o Loto teve a mão direita decepada e foi acolhido pela Samantha, a amante do Lord Lionel Hightower. Sim, e lembrando que os Hightower não tinham colocado um tostão no Banco Rogari e por isso continuaram a ser uma das casas mais ricas de Westeros, atrás apenas dos Lannister de Rochedo Casterly. O que a senhora Sam queria era usar os conhecimentos do Loto sobre ouro e com a ajuda dele nasceu o Banco de Vila Velha, que deixou a casa Hightower ainda mais rica. Lá em Porto Real, a mão continuou o trabalho e preencheu outros cargos que ficaram vagos, como, por exemplo, os cargos da Guarda Real, o de mestre de armas e o de senhor confessor. Foi nessa época também que a Larra de Lys deu para o Viserys o segundo filho, que foi chamado de Aemon. Todo mundo ficou muito feliz com esse nascimento, menos o pequeno príncipe Aegon, que foi pego batendo no bebê com o ovo de dragão que tinha sido colocado no berço dele. Pois é, o que eu achei muito estranho, porque como a gente sabe, eu pedi pra vocês prestarem atenção, né? O rei Aegon III tinha proibido o ovo de dragão ali na Fortaleza Vermelha. Então, como tinha um ali, eu não sei. Porque eu não lembro de o livro ter falado que ele voltou atrás dessa decisão, né? Não voltou. Pois é. Mas tá escrito, né? Mesmo que o príncipe... tá escrito mesmo que o príncipe Aegon foi pego batendo no irmãozinho com o ovo. Com o ovo do pequeno. Né? E pouco tempo depois disso... Enfim, né, o Punho de Carvalho ficou cansado de estar parado lá em Deriva Marca e começou a fazer planos para a segunda das 6 viagens dele. A Casa Velaryon tinha perdido mais da metade da riqueza que tinha por causa do Banco Rogari e o Alyn queria recuperar essa riqueza. Para isso, ele reuniu uma frota de mercadores com a intenção de navegar até a antiga Volantis, que é a mais velha das 9 cidades livres do Essos, passando por Pentos, Tyrosh e Lys, e finalmente em Dorne. Volantis é a mais rica e mais poderosa das cidades livres, por isso existia um motivo para o Alyn querer ir lá. Sim, e dizem as más línguas que a princesa Baela brigou com o marido quando soube que ele iria visitar Dorne de novo, porque o Alyn falava muito na tal princesa Aliandra de Dorne, mas que depois eles se reconciliaram, ou seja, mulher é mulher mesmo em Fogo e Sangue. Os rapazes aí que namoram mulheres saberão do que estou falando. Os casados mais ainda. Os casados mais ainda. É, né? As mulheres aqui do podcast também estão discutindo, Josiel. Mas no fundo ela sabe que eu estou falando com carinho, com todo respeito e com toda a sinceridade, porque no fundo a gente sabe que é assim. Ai, tá bom, viu? Mas realmente o Alyn não precisava passar por Dorne, né? Por que ele faria isso se Dorne não tinha nada a ver com o objetivo dele? Homens. Além disso, eu devo lembrar que a Liandra estava viúva, né? O Drazem tinha morrido, então não é sem motivo esse ciúme da Baela, não. É sem motivo, sim, porque nós homens somos uns santos. Ele só foi lá... Só se for o pau louco, né? Ele só foi lá por outros motivos. Devia estar querendo começar uma guerra com Dorne de novo, né? Sim, ele foi lá só pra ver as defesas de Dorne. E conferir as maravilhas da terra. Das terras quentes, né? Das terras quentes, calientes. Sei que terras ele quer desbravar. A gente sabe. Mas mesmo assim, os navios do Punho de Carvalho
zarparam, liderados pelo próprio Alyn, que deixou a princesa Bela grávida do segundo filho deles. Mas nessa época estava chegando o dia em que o rei Aegon ia finalmente fazer 16 anos. Aleluia! Por isso o Lord Manderly, a mão, decidiu que ele e a rainha iriam fazer uma turnê real para comemorar a data. Uma viagem que duraria 1 ano. A princesa Bela declarou que queria ir junto. Foi então que no próprio dia em que o Aegon III fez 16 anos, ele apareceu cedinho nas câmaras do conselho, acompanhado do Sandok, a Sombra, que estava armado com a espada dele, e disse que não ia ter viagem nenhuma. Então o Lord Manderly argumentou que a viagem ia ser muito boa para conquistar o amor da plebe, e o Aegon acabou respondendo que ele queria era dar paz, comida e alimentos para plebe. E que se isso não fosse suficiente para a plebe amar ele, o cogumelo é que devia então viajar. Ou eles deveriam mandar um urso dançante. O Aegon declarou que barriga cheia e urso dançante ia ser a política dele, agora que ele era o rei com plenos poderes, que é uma política muito famosa que o Júlio César usou na época do Império Romano, né, chamada política do pão e circo, que foi utilizada para ganhar a simpatia dos mais pobres, amenizar o sentimento de abandono das classes mais desfavorecidas e, o mais importante, desviar a atenção dessas pessoas e evitar o surgimento de rebeliões. No caso aqui, o Aegon queria conquistar o apoio do povo, mas, mais do que isso, queria sossego, né, para continuar ensimismado, quietinho, lá no lugar dele, sem precisar aparecer para ninguém como ele gostava. E não foi só isso que ele fez, não. Depois disso, ele ainda dispensou os 3 regentes do serviço e o Lord Manderly também. Menos de 15 dias depois, o Lord Manderly voltou para casa em Porto Branco e o nosso cronista Cogumelo foi com ele. Por isso, essa é a última vez que a gente vai ouvir falar nele, ou seja, se houver outros livros continuando Fogo e Sangue, a gente não vai mais contar com as observações do anão. Sim, infelizmente, porque o anão era um dos meus personagens preferidos. Perdeu um amigo, Gesiel. Perdi meu brother. E é claro que o Lord Manderly ficou chateado com a maneira brusca como ele foi demitido e também como o Aegon tinha acabado com a viagem que ele havia planejado. Foi uma afronta pessoal para ele. Com certeza, o Aegon não era obrigado a manter o Lord Manderly como mão ou fazer a viagem, mas ele foi muito grosso nessa hora, eu achei. Alerta de grossura para ele. Sim, ou seja, ele transformou num inimigo um servo que era leal e que tinha servido bem a ele. E que se houver alguma continuação, isso pode ser um grande problema. Pois é, o livro diz que o Aegon nunca gostou do Lord Manderly, mas eu não vejo motivo pra isso. O que o Lord Manderly tinha feito pra ele? Tipo, nada. Nada, exatamente. Comprou a briga por nada. Mas foi assim então que começou o reinado do rei Aegon III, o rei arrasado, também conhecido como o rei emo. Ele só usava preto, é verdade. E usava franja no rosto, cobrindo seu rostinho. Falou isso no livro? Não, é que eu usei de liberdade poética. Entendi. Ele também pintou o cabelo de preto pra virar emo? Sim, e ele se cortava. Isso não é uma piada agredindo as pessoas que se cortam, eu sei que isso é um problema muito sério e eu me compadeço dessa questão, porém eu imagino o rei Aegon dessa forma, porque a questão do rei Aegon é uma questão que está presente nos dias de hoje e as pessoas ficam nesse estado e a gente precisa entender que durante grande parte da vida dele, tudo o que ele conheceu foi tristeza e traumas e, né, ver a própria mãe sendo assassinada de uma forma brutal, da forma como ela foi, né, a gente pode até trazer para os dias de hoje. Não existem dragões, infelizmente, mas a gente sabe que as coisas ruins acontecem com as pessoas. Então, esse rei, ele aborda uma questão aí muito importante para a nossa sociedade. Nossa. Que profundo, não? Totalmente profundo. A gente pode até fazer depois um episódio falando mais sobre isso.
né? Dissecando a psique do rei Aegon III. Boa, Quais os gostei. sintomas da depressão podemos identificar nesse rei? Será que ele está projetando? Será que isso é parte da loucura Targaryen? Vários questionamentos. Targaryen, onde vivem, o que comem, tudo isso e muito mais hoje em O Despertar do Dragão. Próximos Repórter. episódios. Muito bom. Bom, e é aqui que a gente termina a leitura de Fogo e Sangue. A gente tá feliz e triste ao mesmo tempo, pessoal, né, Gisele? Sim, muito triste e feliz. Não sei se feliz, mas com a sensação de dever cumprido. Então, né? isso traz felicidade. Há pouco mais de um ano, a gente começava com esse projeto e não sabíamos onde queria dar e, né, conseguimos concluir esse livro. Finalizamos. Finalizamos esse livro. Foram... Qual capítulo nós estamos? 24? 27º. Foram 27 sessões, né? O que dá ali uns 13, 14 meses, alguma coisa assim. Isso. Que nós ficamos empenhados aqui, obstinados, semana sim, semana não, fazendo esse podcast. E que foi, de certa forma, um aprendizado também. Foi o primeiro podcast que eu participei, assim, de forma né, ininterrupta, né, de forma regular, né, e agradeço também a você, Flávia, pelo convite, né, que a iniciativa foi sua e eu super topei. E a gente começou no começo do podcast, éramos eu, você e o Gabriel. Sim, que editava pra gente. Valeu, Gabriel. Exato, valeu, Gabriel. A gente começou as primeiras discussões no como é que é o nome daquele site? Daquele aplicativo? Qual Discord. E desde então a gente não parou e nós começamos a editar. Eu editei por um tempo, depois a gente começou com um novo projeto. Você começou a editar. Foi. E é isso, né? Foi uma jornada até aqui de muito aprendizado, de muita diversão, muitas risadas, muitos comentários. A gente descobriu que você fala piu-piu e que a gente gosta de dragons. Isso. E foram muitas emoções. Exato, foi um desafio até a gente pegar o jeito da edição, né? A gente tentou ao máximo trazer a melhor qualidade de som para vocês. Problemas com equipamentos no começo, Sim. Depois a gente foi se alinhando. Sim. E hoje você pode ouvir esse som maravilhoso. Eu falei bem próximo do microfone para causar um efeito. Vocês sentem esse efeito? Eu espero que sim. Eu também. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, tenham curtido de escutar a gente, né? Obrigada por quem tá aqui com a gente fielmente, escutou os 27 episódios, né? Espero que vocês tenham lido ou relido Fogo e Sangue com a gente, porque esse foi o objetivo, né? Pra gente conseguir assistir a série totalmente por dentro da história, poder julgar melhor, ver melhor como é que vai ser, né? A série da HBO. E a gente espera principalmente que vocês não abandonem a gente, porque o podcast não acabou, não. Não mesmo! Agora a gente vai começar os nossos episódios com temas relacionados a fogo e sangue, até começar a série House of the Dragon. E quando a série começar na HBO, a gente vai fazer as análises dos episódios junto com vocês. E vocês podem, inclusive, sugerir temas para a gente abordar nesse tempo até o seriado começar, certo? Então, para isso, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é contato@odespertardodragão.com.br ou pelo nosso site odespertardodragão.com.br.
por meio dos comentários ou do formulário ou por meio das nossas redes. Twitter, que é o @despertardragão, Instagram e Facebook, ambos apenas o Despertar do Dragão. Ou ainda pelo YouTube, porque vocês sabem que a gente é multiplataforma. Seja por qualquer um desses acessos que vocês escolherem, nós estaremos esperando por vocês. Para o quê? Para vocês mandarem nos comentários sobre o melhor podcast desse Brasil. É isso mesmo, a gente tá esperando, galera. Então daqui a 15 dias voltaremos com mais o Despertar do Dragão pra vocês. Valar do Raeris. Valar Morghulis.